Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Ó meu Senhor, não me deixe sozinho, siga comigo no meu caminhar. Com a tua força eu tenho a certeza que vencerei nesse meu labutar. Gosto de falar assim, a gente recebe um presente quando a gente aceita o Senhor. E é nosso dever fazer com que outras pessoas também tenham a oportunidade de ganhar esse presente que é a salvação. E a missão ela só é inútil se eu não me disponho a fazer. Porque o Senhor é muito claro quando Ele fala assim, vai por todos os lugares e pregue a mensagem. Então, não é só o papel do evangelista, não é só o papel das pessoas que são chamadas intencionalmente para isso. É o papel da igreja. Nós, como igreja de Cristo, nós temos essa responsabilidade de fazer com que o evangelho seja proclamado. E se você quer fazer essa parte de proclamar e espalhar o reino, a gente precisa de um preparo. Eu não posso vir de qualquer jeito. Eu preciso estudar, eu preciso orar e eu preciso me posicionar no reino de Deus. A gente precisa estudar estratégias, porque o evangelho ele é único, a mensagem ela é única. A gente veio falar que Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, mas o fato de nós nos prepararmos é a gente saber como atingir cada público, sabe? A gente tem as crianças que a gente vai falar de uma forma, a gente tem os adolescentes que nós vamos abordar de uma forma, temos idosos, temos adultos e cada um a gente vai usar a linguagem que eles entendem. Então, estudar missões é você entender a realidade do outro e saber como que o Jesus pode se fazer presente na vida dela de acordo com o cotidiano dela. Então, Paulo, quando ele ia pregar, né, nos lugares, ele tinha muito esse cuidado de qual é a cultura desse lugar, qual é a realidade desse lugar. Então, eu vou usar isso aqui como estratégia de evangelização. E a gente se preparar é isso. Eu não preciso ter o maior conhecimento bíblico, eu não preciso saber usar as melhores palavras, eu preciso conhecer do amor de Deus e experimentar isso na minha vida. Que a partir do momento que eu experimento isso na minha vida, se torna muito mais fácil eu derramar sobre a vida do outro, que eu sinto também. Vá com o coração para poder derramar tudo aquilo que Deus já tem gerado no seu coração, para que a gente possa ser usado poderosamente por Deus ali. Eu creio que nós vamos voltar com experiências sobrenaturais. E eu estou indo com essa expectativa, com uma grande expectativa. Como Augusto falou, ninguém está indo para fazer turismo, amém? Amém. Ninguém está indo para fazer turismo, nós estamos indo para ali para ver os milagres de Deus, pela disponibilidade do coração de cada um de vocês. Declarar, ó Pai, que haverá salvação no sertão, que Mirangaba será transformado,
que Mirangaba experimentar o grande milagre, com poder e autoridade. Jesus, pisa naquele lugar, Senhor. Jesus, cobre aquele lugar com o teu manto, Senhor. Que todo principado, toda a potestade bata em retirada em nome de Jesus. E nós queremos declarar que a salvação chegou em Mirangaba, que a libertação chegou em Mirangaba, que a cura que chegou em Mirangaba, Senhor. Nós cremos, ó Pai, usa as nossas mãos, usa o nosso abraço, usa as palavras. Nós não estamos indo lá, Senhor, para falar de coisas humanas. Nós não estamos indo lá, Senhor, para falar de liturgias e dogmas. Nós estamos lá, Pai, no nome de Jesus, para ver aqueles que estão presos sendo libertos, para ver, ó Deus, cadeias caindo, correntes se partindo. Nós pedimos, nós clamamos, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor está do nosso lado. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos e declaramos a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. A roda tá aguentando? E que o Senhor possa usar isso para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Obrigado, Pai, por esse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós possamos estar dependentes de uma graça, Jesus, de uma graça que está sobre nós, ó Pai, e que é uma graça que nos conduz, é uma graça que nos guia, é uma graça que nos perdoa, Pai. Nós que provamos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não queremos ver este poder agindo apenas em nós, mas através de nós. Escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás assentado no trono que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. A gente apressa que ele retorne quando a gente fala dele, quando mais um conhece ele. E a gente tem essa missão, assim, o Senhor nos chama para o campo e ele está sendo muito claro, assim, a volta dele está cada vez mais perto e a gente precisa fazer com que o reino dele seja expandido. Acelere,
queridos. E eu quero apenas colocar mais uma brasinha nesse coração que já está incendiado aí. Amém, querido? Eu tenho certeza que nesses dias serão dias extraordinários, serão dias impactantes, serão dias em que o Senhor vai usar cada um de nós dentro daquilo que Ele já depositou em nós. Então, como a Bíblia diz, cada um de nós já carrega um talento, cada um de nós já carrega um dom, cada um de nós já tem algo precioso da parte do Senhor, e geralmente o Senhor usa aquilo que Ele já nos entregou. Então você vai ter oportunidade de desenvolver tarefas dentro da sua profissão, você vai ter oportunidade às vezes de apenas sentar do lado de uma pessoa, escutá-la, conversar com ela, aconselhá-la. Talvez você vai ter a oportunidade de dar alguns abraços, alguns sorrisos serão distribuídos ao longo desses dias. Mas eu tenho certeza, querido, que por mais singelo que for o gesto de cada um de nós, Deus ele vai realizar algo extraordinário. Porque por onde a igreja do Senhor passa, a transformação acontece. Por onde a igreja do Senhor, onde a igreja do Senhor coloca os pés, ali se tornou solo santo, porque o Senhor já foi à nossa frente, já aplanhou as veredas, já endireitou os caminhos, já deu ordem aos anjos para tirarem as pedras do lugar, para que a gente possa passar e não tropeçar em pedra alguma. Por isso que nós levantamos hoje, vocês dormiram no ônibus no meio da viagem e levantaram com a expectativa de chegar até aqui. Daqui a pouquinho a gente vai jantar, glória a Deus, aleluia. Vai tomar um banho também. E você vai deitar, querido, e você vai descansar. E eu tenho certeza que enquanto você descansa, vai ser um sono reparador nessa noite. Deus vai revigorar as suas forças, vai renovar as suas energias, porque amanhã é dia de saquear o inferno. Depois de 1.300 quilômetros, mais de 24 horas de viagem, chegamos no nosso destino. A viagem foi uma bênção, o Senhor nos guardou, nos protegeu. Tivemos alguns percalços durante a viagem, mas até nisso nós vimos a mão de Deus, né? O pneu do ônibus furou, depois nós tivemos um Parisiga com um acidente, né? Com vítimas à frente do nosso ônibus. Mas em todas essas coisas, a gente vê o cuidado de Deus, o favor e a bênção dele sobre nós. Chegamos aqui, chegamos bem, com o nosso coração em festa. Tivemos um culto abençoado, chegando aqui com os irmãos de Mirangaba, acabamos de jantar, já nos preparando para amanhã cedo começarmos todas as atividades que nós vamos ter aqui nesses próximos dias. Quero encorajar você a continuar orando por nós, a continuar orando por Mirangaba, para que até no sábado à noite nós possamos alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus. Deus abençoe, vamos junto nessa viagem. Excelente ter títulos, é bom, mas como você está sendo reconhecido pelo Senhor? Você está sendo reconhecido como homem de Deus, como servo de Deus. Tem mulheres na live também aqui. Está sendo reconhecido como homem de Deus, como valoroso de Deus, mesmo sabendo que a gente faz. E para as pessoas que a gente tem contato e vai até o último povoado, falar do amor de Jesus até o último povoado. Obrigado, Deus, porque há 24 horas atrás nós estávamos dormindo, Deus, na estrada, e aqui estamos nós agora, Deus, chegamos no nosso destino, podemos, Deus, agora celebrar esse alimento. Obrigado por essa terra, Deus, que vai nos fornecer pão, que vai nos fornecer, Deus, alimento, café. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel, e nós oramos, ó Pai, para que esse alimento possa nos alimentar de uma forma sobrenatural, que nos dê energia aí para tudo que o Senhor quer fazer nessa manhã, para nos usar. E, enfim, que essa comunhão, que esse relacionamento, que essa alegria, ela permaneça até o momento que nós vamos chegar aqui à noite também, Pai. Então, nos abençoe nessa manhã, é o que nós pedimos a Deus em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa dentadura, ou uma boa prótese e tudo bem, tchau. Esse não é o objetivo nosso, até porque se fosse para fazer isso, a gente mandaria o recurso para cá e faria
através de meios tradicionais, igual todo mundo já sabe como funciona, ok? Outra coisa também, aos atendimentos, vamos orar com todas as pessoas que nós atendemos, ok? Isso aí não é uma exceção não, gente, é uma regra fundamental, vamos orar. Vamos aquela história do pessoal, vamos perder tempo orando, não, vamos ganhar tempo orando com essas pessoas, ok? Vamos orar com todo mundo. Jesus, a tua palavra nos diz, portanto, vão. E nós dizemos sim a essa palavra, Senhor. Nós não temos essa capacitação, Senhor, mas nós te pedimos, ó Deus, capacita-nos nesse dia. Dá-nos, ó Deus, uma palavra, Senhor, para liberarmos a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, dá-nos sensibilidade, dá-nos, ó Deus, compaixão, Senhor. Pai, mas muito mais do que essas coisas, Senhor, dá-nos o teu amor, ó Pai. A começar em nós, ó Pai, revela o teu amor sobre nós, ó Deus, para que a partir de nós a gente derrame sobre a vida de outras pessoas, ó Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada poderá nos separar deste amor, ó Pai. Nós pedimos que a palavra de Deus, ela te capacia, ó Pai, o capacete da salvação, que o Senhor, ó Pai, nos proteja, e sobre nós também, Deus, nos calçamos embaixadores do reino de Deus. E se durante a conversa ali vocês perceberem que preciso falar sobre a paternidade de Deus, preciso falar sobre a filiação, preciso falar como a mulher aceita, pode puxar isso, mas não se esqueçam de falar de Jesus. Você ajuda a gente também nisso? Vai primeiro para as brincadeiras, na hora que acabar as brincadeiras e as outras equipes também acabarem. Faça tudo com prudência mesmo, né? Não vai fazer nada que possa colocar em risco, porque são muitas pessoas, né? Então... Cheio. Mais um. Paulão, tem duas caixas lá. Pai, dá, Pai, a direção do Senhor, ó Pai, renova, Deus, a armadura do Senhor, ó Pai, guarda o coração, Senhor. Nós consagramos, Senhor, todas as mãos, Que ele receba do Senhor uma porção nova, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, Pai. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Vocês são juniores, são crianças, mas o Senhor vai usá-los de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Você conhece aqui? Essa vontade de estar aqui, né, de servir, o serviço para mim sempre ardeu muito forte no meu coração. Então eu sempre quis participar da caravana, né? E a gente ouve os testemunhos de todo mundo, a gente ouve o que as pessoas falam, né? Então isso despertava em mim essa vontade de estar aqui. Mas quando a gente está aqui e vivencia tudo isso, é totalmente diferente. A gente vem com uma expectativa, e quem é de serviço vem com uma expectativa de servir, e na verdade a gente é também servido, né? Principalmente assim, no final de cada atendimento, quando as pessoas vêm, dão um abraço, te abençoam, né? Deus te abençoe, minha filha, vão em paz. Então assim, a gente não tem como você não dizer que o que acontece aqui é sobrenatural, é obra do Senhor, é a mão dele que está aqui, é ele que faz, não são as nossas, né? O pessoal da saúde, né, com seus instrumentos, com as suas mãos, não tem como a gente falar que é a gente que faz, é o Senhor que faz.
está sendo muito legal ver não só o que está acontecendo, as ações, mas também os caravanistas, como eles estão assim, se entregando mesmo, se dedicando a isso, participando, empolgados, felizes. As crianças chegam, a gente recebe todo mundo, conhece todo mundo, identifica. Todas as crianças passam pelas mesmas atividades, só que numa linguagem mais adaptada para a idade delas, num grupo menor, que aí elas conseguem se concentrar mais, absorver mais. Então a gente trouxe as brincadeiras, né? Porque não pode faltar, a criança tem que brincar, faz parte da infância. É muito importante para a infância a brincadeira. E a gente queria proporcionar aqui momentos de diversão para as crianças. A gente trouxe também o evangelismo, a gente trouxe uma mesma história que a gente trouxe no ano passado, que é a história da Ana, uma menina que tem um coração bonito, mas que o pecado vai sujando o coração dela. E também acontecem outras coisas na vida dela que não são por causa do pecado dela, mas que afetam ela e trazem muitas emoções ali conflituosas para o coração dela. Então, no decorrer da história, essa criança que começou com um coração bonito, vermelho, limpo, termina a história com o coração manchado pelo pecado e cheio de emoções ali confusas por muitas situações que ela vivencia na vida dela. E quem é que pode nos limpar do nosso pecado e cuidar das nossas emoções? Jesus. Só Ele. Então, a gente pergunta para as crianças, gente, ela precisa de ajuda. Quem é que pode ajudar ela? Quem pode limpar o pecado dela, perdoar o pecado dela? Quem pode cuidar desse monte de emoções que está aí? E aí as crianças já sabem, né? Começa Jesus, Jesus, e aí a gente chama Jesus, Jesus aparece e Ele cuida dessa menina, Ele limpa o pecado dela, Ele trata as emoções dela, derrama amor sobre ela, alegria, paz. A gente fez com que as crianças representassem no coração o coração delas também. Então, um coração desenhado, elas vão rabiscando com canetinha ali os pecados delas, emoções, e que às vezes são tão confusas. E aí a gente faz uma oração com elas, pede para Jesus entrar no coração delas e limpar o pecado, cuidar das emoções, e aí a gente passa uma limpeza ali, porque é isso que Jesus faz conosco. E aí a gente também tem a frente de corpo, emoções e prevenção ao abuso sexual, né? E essa parte é muito especial, porque a gente aprende que Jesus, o Senhor nos fez completos, corpo, alma e espírito, de uma forma completa. Então o Senhor também planejou o nosso corpo do jeito que Ele é, foi Ele que fez, e Ele ama a nossa estrutura, Ele cuida, Ele nos ensina a cuidar, Ele nos ensina a proteger. E aí a gente fala com as crianças sobre cuidado do corpo, sobre a importância de se cuidar, sobre as nossas emoções também, como lidar com as nossas emoções e sobre como proteger o nosso corpo, que às vezes corre tanto risco, situações que às vezes são tão perigosas, e a gente ensina as crianças a identificarem essas situações e a gritarem, a pedirem socorro e a falarem: não me toca, seu boboca, que é um livro que a gente trouxe para contar para elas. E elas saem de lá, a gente já despediu as crianças ouvindo delas: não me toca, seu boboca, porque elas aprendem que não é qualquer pessoa que pode tocar nelas e não é qualquer toque que se pode fazer com o nosso corpo ali. A gente precisa ter permissão, tem partes que são privadas, que são íntimas, e que não é de qualquer maneira que a gente cuida e que a gente toca naquilo que foi o Senhor que criou. E o corpo das nossas crianças foi o Senhor que criou. Restaura as famílias, mas principalmente, traz o reino de Deus até esse lugar. Vem com a sua presença, então você vai orando, tá?
Eu acredito que a gente está fazendo parte da expansão do reino de Deus aqui, né? E eu me sinto muito privilegiada de ver o Senhor agindo sobre essa cidade. Ver a mão do Senhor tocando na vida das pessoas e ter na vida delas transformadas. A gente teve experiências nas casas de ver as pessoas mudando realmente a feição, sabe? Onde tinha tristeza, o Senhor derramando alegria. E vendo essas pessoas assim, sair transbordantes de uma alegria que talvez eu não consiga explicar. Mas era visível, sabe? O que o Senhor fez nas vidas dessas pessoas. Então, para mim, assim, participar da expansão do reino de Deus é um privilégio maravilhoso, assim, de ver o Senhor trazendo mais pessoas para o reino dele, salvando mais pessoas e sabendo, assim, que a minha participação está contribuindo com a volta do Senhor. Porque eu posso dizer, assim, que boa parte de Mirangaba agora conhece quem é Jesus. Boa parte de Mirangaba teve experiências com o Senhor, não só de ouvir falar, mas de ver o Senhor sendo mostrado através das nossas ações, através das próteses entregues, através das visitas nas casas. E elas conhecem o Senhor por intimidade agora, não só por ouvir falar, né, como a gente ouvia nas casas, eu conheço, mas não sei quem é direito, me explica. E a gente está saindo assim com a certeza de que elas conhecem quem é o Senhor. Hoje não é só uma pessoa que elas ouviram falar, mas é alguém que entrou na vida e transformou a vida delas. A respeito de tudo isso, eu vejo como Deus ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça, as suas virtudes em tudo que a gente faz. Em todo esse ministério, principalmente essa parte do evangelismo, que eu fui às ruas, né? A gente vê realmente como Deus ele age. Ele age de forma poderosa, muitas vezes nos detalhes das coisas, no ambiente, nas casas, no sorriso, nos olhares. É algo que toca o nosso coração mesmo, faz a gente perceber o quão real e é esse nosso Deus. Teve uma missão no evangelismo que chamou muita atenção. O nome da moça era Laíse. A gente foi até a casa dela, a gente estava em grupo. Todo mundo deu uma certa contribuição à palavra de Deus para ela. Ela estava um pouco tímida ali para falar com a gente, mas a gente compartilhou do plano de salvação de Deus para a vida dela. E os irmãos puderam demonstrar amor a vida dela e ela se sentiu muito amada naquele momento. Ela viu que esse amor está disponível. Ela viu que realmente a gente estava além de uma entrega de ações aqui, a gente estava querendo disponibilizar o amor de Deus para ela. Então, foi tanto que ela no final aceitou Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ela fez a confissão dele como o Senhor e Salvador da vida dela. E ali eu vi, mano, esse corpo, essa obra é incrível. Eu gostei muito de experiências também com os irmãos aqui mesmo. Eu me aproximei de muita gente aqui e isso enche meu coração de alegria, sabe? E mesmo sendo praticamente jovem, participar dessa obra, cara, de Deus tem sido espetacular realmente. Então, o que eu tenho para dizer aqui é amor, graça e o corpo de Cristo andando unidos, assim fazem uma obra incrível, incrível mesmo para o reino de Deus. Estabelece as tuas leis, Senhor. Estabelece a política do céu. E quando olharem para essa bandeira, vejam uma cidade mudada e transformada hoje. Você, amigo, vizinho, familiares, vamos lá na Igreja do Sertão. Tem um ônibus disponível aqui na praça para levar vocês até a Igreja do Sertão e trazer de volta com segurança, tudo bem? Foram 31 casas abençoadas, a gente conseguiu pintar em 2 dias e foi muito além de casas, a gente adentrou a mais de 30 famílias, levando o poder e o amor de Deus, representando por todos os missionários aqui. Então, o que me chamou mais atenção de tudo isso foi que no primeiro dia a gente se esforçou bastante, entregou o máximo e conseguimos entregar 14 casas no primeiro dia. As
a última casa desse dia, a gente já estava cansado, eu estava cansado, meus colegas estavam cansados. E um senhor pediu para pintar a casa dele. E a gente, vamos pintar, e vai ser abençoada. E a gente foi, cansados, pintamos, fizemos uma oração na casa dele. E eu senti a presença do Espírito Santo nesse momento. Convidamos ele para a festa, ele foi para a festa, para o nosso culto, e entregou a vida dele a Jesus. Esse irmão foi o que valeu todo o esforço, valeu por eu estar aqui. Um anjo usou a vida do Augusto para poder me convidar. Deus usou seu servo para poder me convidar a estar aqui. E eu tive a oportunidade de presenciar isso e muitas coisas. É difícil falar de qualquer ação que a gente vai fazer assim, sem entender que dentro de você existe um motivo, um querer de entrega maior do que você, maior do que a sua vontade, né? Eu tô há pouco tempo num novo empreendimento, muitas coisas me impediam de vir para cá hoje. E aí, se você olhar com os seus olhos, você fala, eu preciso ficar aqui, preciso resolver. Mas quem me conhece há muito tempo, eu falo sempre que o meu pai me ensinou a ser uma máquina de trabalhar. Então, quando eu for olhando a trajetória da minha vida, desde muito pequeno, minha adolescência, sempre estive disposto a me entregar mesmo a coisas que fossem relevadas, que se associassem com a igreja, assim, né? Coisas que viessem a trazer o bem para outras pessoas. Até porque, na verdade, eu acho que o maior bem é feito para mim. Qualquer coisa que eu tenha feito para as pessoas, qualquer sorriso que eu tenha recebido foi um presente de Deus, assim, né? Para mim, um incentivo. Isso só me deixa com vontade de voltar aqui de novo. Minha cabeça está acelerada, assim. Se eu fiz o que eu fiz, ainda não é o máximo. Ainda não está perto de ser. Então eu quero pensar, quero aprimorar e trazer... Vim fazer mais coisas melhores, né? Eu disse para o time da logística. E acho que disse no primeiro café também. A gente tem que caprichar naquilo que a gente está fazendo, porque a gente está vindo servir os filhos do rei. E dedicar o máximo que a gente tem, né? Utilizar os dons que Deus nos deu. A gente esteve aqui com várias pessoas, assim, de cada um com seu cada qual. Um adora temperar, o outro se dispôs a pintar, o outro quis colocar a lâmpada, o outro quis colocar uma tomada, uma pessoa que só tinha uma na casa, o outro quis servir comida na quantidade, o outro se preocupou com cada um, ao ponto de pensar, se não for alguém para comer, que seja eu. Mas o que não faltou aqui, assim, em cada um, foi amor, de novo, pela entrega que cada um sentiu no coração, que Deus colocou no coração dele para que eu houvesse aqui. E eu louvo a Deus pelas pessoas que acreditaram em mim, pela minha família que ficou em casa, estão sentindo falta também, e pelas pessoas que estiveram aqui ao meu lado, fazendo. Eu digo que sempre que a gente está em equipe, se tem um correndo a 200 e o outro está a 20, talvez eu possa até ajudá-lo a correr um pouco mais rápido. Mas se esses 20 dele não tivesse, eram os 20 que eu também teria que fazer. Que teu Espírito
flua nessa cidade, pelos caminhos, pelas ruas, pelas casas, nessa escola, Senhor. Liberta, Pai, porque elas conhecerão o teu nome, elas conhecerão a tua autoridade, elas como conhecerá quem é o Rei da Glória. Aqui não há autoridade, não tem autoridade para bruxaria, aqui não tem autoridade para potestade, porque o Rei da Glória se instalou sobre esse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por fazer tantas coisas, obrigada por nos chamar a participar da tua obra, Deus. Que privilégio, Senhor. Seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. E em tudo a gente vê a mão de Deus, né? Porque aqui tudo é tão intenso e as coisas acontecem tão rápido. Parece que a gente chegou hoje e a gente já está indo embora hoje. Mas assim, com o coração tão agradecido a Deus, porque são tantas lutas, é tão difícil, né? É difícil, são muitas coisas naturais que a gente precisa fazer e organizar. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo a todo tempo. E a gente experimenta de tantos milagres, a gente consegue palpar mesmo, a gente consegue ver com os nossos olhos. Porque a gente ouve tantas histórias, né, de pessoas tendo tantas experiências com Jesus e vivendo verdadeiramente da palavra, cumprindo, né, a ordenança de Jesus. E quando a gente vê aqui, a gente vive isso de uma forma muito clara, muito intensa, de uma forma assim sobrenatural mesmo. A gente vê milagres, a gente vê maravilhas, a gente consegue ver pessoas sendo curadas, restauradas. A gente consegue perceber o Espírito Santo agindo de todas as formas possíveis, né? Eu acho que aqui aflora muito a nossa gratidão, que a gente está tão acostumado a estar lá no nosso cantinho, com todas as coisas tão disponíveis o tempo todo, são tantas possibilidades. E quando a gente chega aqui, a gente se sente constrangido, porque a minha sensação é que a gente ainda dá tão pouco, a gente faz tão pouco. A gente poderia fazer mais, a gente gostaria de fazer mais. E eles são tão gratos, eles têm um coração tão agradecido. E eles se sentem tão felizes que isso constrange a gente, né? E é um privilégio poder estar aqui, é um privilégio poder estar no sertão. É um privilégio poder usar a nossa profissão mesmo, né? Porque eu falo que a gente vem camuflado, né? De profissionais, poder ceder um pouco de tempo, um pouco daquilo que o Senhor derramou nas nossas vidas para a gente abençoar outras pessoas. Isso move a gente, né? Isso impulsiona, isso faz queimar o nosso coração e ver como que Deus é bom, porque Deus nos deu um privilégio de estar aqui, né? Então, assim, eu e Augusto, a gente se sente privilegiado mesmo e muito agradecido a Deus, porque 110 pessoas, né, de 15 para 55 para 110, quando a gente chega aqui e vê todo mundo em unidade, todo mundo servindo com uma excelência, dando o seu melhor, fazendo o máximo que cada um pode fazer, a gente só tem muita gratidão a Deus mesmo, pelo privilégio de poder estar servindo a Ele e estar aqui com a nossa comunidade de fé, com os nossos pastores, com tantas pessoas, né? Nosso coração se alegra e a gente tem gratidão a Deus por Ele ter nos escolhido, mesmo a gente sendo tão falho, mesmo a gente tendo tantas imperfeições e
tantas lutas, batalhas, né? Mas Deus nos escolheu, Ele nos chamou e a gente tem um privilégio de poder só obedecer aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. A gente está muito, muito, muito feliz e muito grato a Deus mesmo. Então eu fiquei um pouco com as crianças e depois fui para a fotografia. Foi muito interessante, né, fazer esse link ali com as crianças e depois tirando foto ali, participando ali daquele momento com as famílias. E as famílias chegavam para tirar as fotos, né? Em tudo que a gente faz aqui no sertão, a gente precisa ter o olhar do amor do Senhor, né? De olhar para além daquilo que os olhos físicos estão vendo, né? E pedir que o Senhor nos dê o discernimento do que Ele quer que a gente veja, né? Então as famílias chegavam para tirar as fotos e cada um fazia uma expressão, trazia uma expressão. Então nós imprimíamos as fotos e dava a foto no porta-retrato e nós perguntávamos o que elas, olhando para aquela foto, diria para Deus, assim, se Deus estivesse na frente delas, assim, olhando para a foto da sua família, o que você diria para Deus? Então, assim, a maioria, né, falou, eu pediria que Deus entrasse na minha vida, eu pediria que Deus me ajudasse, me desse saúde, né? Uma senhora pediu para que livrasse o filho do vício da bebida, e ela que sustenta a casa. Então, assim, a gente via a necessidade, né, do amor do Senhor, da presença do Senhor, e a gente aproveitava ali para falar do plano da salvação. Dar Jesus, né, ofertar Jesus, falar quem é Jesus, né? E muitas delas aceitaram, né? Pediram, oraram com a gente, falaram assim, eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida, da minha casa, do meu lar. Né? Uma que impressionou a gente, ela não pediu nada, né? Ela falou, eu só quero agradecer. Se eu pudesse falar com Deus assim, olhando para minha família, eu falaria muito obrigada. Né? E uma pessoa muito simples, que a gente identifica as necessidades, mas ela, acima das necessidades, ela reconheceu o cuidado e a provisão de Deus. E muitas pessoas entregaram sua vida para Jesus ali, né? Pedindo que Jesus entrasse na casa e na vida, porque precisam da ajuda dele, né? Da presença dele, do amor dele. Então o sertão é você estar sensível aonde Deus está trabalhando. Ele está trabalhando e a gente participa daquilo que Deus está fazendo. Deus, o Senhor Jesus, Ele quer realmente salvar, curar e libertar. E nós estamos tendo a honra e o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. É isso. A neve tá linda, viu? Isso! E também a gente, quando a gente fala de obra missionária, a obra missionária começa dentro da nossa casa. Minha esposa, Tatiane, minha filha, que vive esse sonho também com a gente também. Ela sabe as noites que a gente fica acordado, pensando, as decisões que a gente tem que tomar, que eu falo que Deus pode fazer tudo, menos a nossa parte. Eu gostaria de honrar a vida da minha esposa e da minha filha, que embarca com a gente. Missão é começa dentro da nossa casa, na nossa família. A gente chega na igreja e fala sertão, missão. A gente não... Algumas pessoas compreendem, outras pessoas falam, vocês são doidos, isso aí não existe não. E o sertão, ele é algo assim que transforma as vidas, nossas vidas. O sertão, ele é cura física, cura na alma. Muitas pessoas chegaram aqui me agradecendo pelo convite. Eu sinto muito informar, não foi eu que convidei. Eu sou apenas o portador da mensagem. E olhando aqui para esses dois ônibus estacionados aqui, a gente entende um chamado que Deus nos deu há um tempo atrás. A gente entende o chamado como uma ordem do Senhor de ir pregar o Evangelho a toda criatura, mas Ele entregou mais um para a gente, que é de levantar homens e mulheres desse tempo para a obra missionária. Isso daí a gente
recebe com muito temor, mas também com muita alegria no coração, por entender que é o Senhor quem está fazendo. Essa madrugada é o Senhor quem faz, é o Senhor que vai continuar fazendo. A gente só tem que se permitir, não reter e entregar aquilo que o Senhor quer que a gente entregue. A nossa oferta verdadeira, a nossa oferta direta a Ele, mesmo sabendo que a gente é falho, pecador, a gente erra, comete erros, mas o Senhor quem está fazendo, é Ele quem está movendo, não é a gente. Sensação de estar flutuando, de não tá crendo, né, naquilo que está acontecendo. A gente vê o poder de Deus na frente dos nossos olhos, assim. É palpável a mão do Senhor. A gente olha um pouco para trás e vê a caminhada até aqui. Eu acho que, com muita humildade, acho que a gente está atingindo níveis que nós nunca chegamos. E nem se a gente quisesse chegar, acho que não seria possível. A movimentação do Senhor nesses dias foi tremenda. Dia de ontem mesmo, dia 2, né? 3h40 da manhã o Senhor me incomodou e trouxe uma palavra no nosso coração. Ore revestindo toda a caravana. Nós vamos adentrar lugares nunca antes acessados pelo povo de Deus. Portas fechadas. E que ontem essas portas foram abertas por Jesus, para o povo de Deus passar. Uma caravana que não teve nenhum sequer que não desse seu máximo, se empenhasse ao máximo. Todas as áreas. A gente não viu ninguém veio aqui para entregar. Todo mundo veio fazer uma entrega. E sobre o dia 2 a gente acessou lugares no reino que falar talvez assim, até difícil. Não tem palavra para dizer aqui aonde a gente foi. Olhando o que eu falei um pouco para trás, esse povo acho que é doido. Esse povo é doido. É impossível dar certo. Se a gente for olhar com nossos olhos humanos, com nosso coração humano. Eu sempre falo, e quando a gente faz as coisas sem ter Deus no centro, é apenas um evento. Quando Deus vai à nossa frente, a mão do Senhor, a gente consegue sentir a mão do Senhor sobre nós. E esses dias têm sido dias fantásticos na presença do Senhor. Experiências com o Espírito que tive poucas vezes na minha vida. Essa madrugada mesmo, eu achei até que eu ia dar um susto na Dona Tânia. Estava meio chuvoso e o Espírito Santo me incomodando para mim não ficar na cama, para mim sair e interceder. Era 1h pouco da manhã, eu estava andando nesse pátio aqui e vivendo isso. Tadinha, foi no banheiro, me viu ali, eu achei que até ia dar um susto nela, mas ela entendeu o que estava acontecendo. O Espírito Santo tocou nela também. E o Senhor disse bem assim: isso aqui não vai parar aqui. E aí eu volto a lembrar daquele primeiro texto, do início de tudo. 1 Samuel 17, 45. Que o gigante Golias estava desafiando o povo de Israel. O versículo 45 fala: você vem contra mim, contra espadas, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Esse exército, esse comandante nunca perdeu uma batalha. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A
experiências que para mim foram muito marcantes e que com certeza vão impactar muito na minha caminhada como cristã. A gente aprender a dar valor às coisas, e tanta gente que não conhece do amor de Jesus e às vezes a gente é muito ignorante em guardar só pra gente. É estranho pensar que realmente tem muita gente que não conhece Jesus, que você conversa e a pessoa realmente nunca ouviu falar. E aí quando você conta assim, a pessoa escuta a história e acende também uma chama no coração dela, é algo que pra gente também faz com que a gente queira espalhar mais o amor de Deus pela gente. Tantas vezes eu chorei de noite, porque tinha umas pessoas que foram tão educadas que aqueceu o coração. Teve um atendimento de um cego. Eu fiquei tão feliz, eu comecei a chorar depois. Eu comecei a chorar porque ele falou que ele ia conseguir comer bem de novo. Eu fiquei tão feliz. E tem pessoas que eram tristes, mas aí elas estavam tristes quando a Alice ia tirar foto, elas não queriam sorrir. Ela pediu para sorrir, eles ficavam bravos, com cara fechada. Mas aí depois que a gente entregava o resultado para elas, a Alice ia tirar foto, elas estavam sorrindo radiantes. E isso dá pra gente comparar com o amor de Deus, comparar com o nosso trabalho, né? Que a gente faz uma coisa e torna as pessoas felizes, e é assim que o amor de Deus funciona. Ele chega nas pessoas e muda elas e torna elas com uma nova identidade. E é muito bom. Muitas pessoas também estavam muito abertas para receber Jesus, mas muitas também estavam fechadas para receber Jesus. Mas, por exemplo, eu explicava o plano de salvação para crianças, a maioria das crianças aceitavam. Era engraçado que a gente começava as oficinas com as crianças, a gente fazia brincadeira, as crianças estavam lá prestando atenção, cantava uma música, as crianças também prestavam atenção. Só que quando a gente ia especificamente para a parte de evangelismo das crianças, as crianças dispersavam tudo. Foi impressionante. Quando começou a história sobre o plano de salvação de Jesus, metade das crianças os pais vieram buscar. Todo mundo começou a conversar, e aí eu tava sendo a personagem e eu comecei a repreender na mente: Jesus, por favor, Deus, faz essas crianças prestarem atenção, Jesus, faz com que elas ouçam da tua palavra, Jesus. E aí, depois que eu orei essa oração, as crianças voltaram a se concentrar mais, sabe? O poder da oração, que foi muito importante. Eu esperava muito, eu esperava ser muito impactada aqui, mas não tem palavras assim. Hoje, quando eu estava pensando assim, o que eu diria da minha célula, para a minha célula, né, o que aconteceu aqui, eu pensei assim, não tem como resumir mesmo, porque foi muito demais mesmo o agir do Senhor, né? Eu fiquei mais tempo com as crianças, mas hoje eu tive a oportunidade de fazer ficha também, então aqui todo mundo onde pode, cada um vai, pega ali, está precisando e vê, né? Vê a igreja do Senhor servindo e as pessoas chorando, né? As crianças orando, as crianças entregando a vida delas para o Senhor. Deisiane Santos da Silva. E no ano passado, o Augusto, quando chamou, falou assim: para logística, cara. Ó, você pode ficar tranquilo lá, que os caras de Vila Velha manjam e tal, não sei o quê. E como eu falei anteriormente, assim, cara, eu gosto de ser mão na massa, não tem? E tudo que eu pensava, os caras já tinham feito. E aí eu virava pra Paulão, cara, e falava: pô, Paulão, que agonia, cara. Eu não sou assim, mano. Eu não gosto. Eu vim aqui pra quê? Eu tô aqui à toa, cara. E tal. Aí confesso que eu voltei um pouquinho chateado, assim. Em alguns momentos meu coração ficou triste por não sentir-se usado, né? E aí, cara, assim, a gente tava conversando, né? E Deus falando assim: você foi só para aprender.
Agora você pode fazer, minha filha. É massa, né? A gente não entende, é tudo no tempo de Deus. A gente não entende. Não tem nem como, né? Ele é grandioso, a gente que fica aqui à disposição sempre. Tentando entregar o nosso melhor, nosso máximo. E que Ele nunca nos falte. Amém. É isso. Em meio a um bosque, eu posso ver no lírio ou no jasmim o amor de Deus florescer. Uma beleza tão natural que sai e se esvai a perfumar, que sai e se esvai a perfumar. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar. Quão belo é ver você sorrir e transmite o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só do amor e do perdão, que fale só do amor e do perdão. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar.